irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia... No Egito, antigamente, no meio da escravidão, Deus libertou o seu povo. Hoje, ele passa de novo, gritando a libertação. Para a terra prometida, o povo de Deus marchou. Moisés andava na frente. Hoje, Moisés é a gente quando enfrenta o opressor. Essa foi uma das primeiras canções da caminhada e que reflete uma nova forma de ler a Bíblia, ligando a fé com a vida, a espiritualidade com o compromisso social libertador. Zé Vicente fez o bendito dos romeiros, das romeiras da terra, e nós todos e todas participamos dessa grande romaria da caminhada libertadora. Boa noite, Udete. Boa noite, Darlan. Esta quinta aula do nosso curso, quando começaremos o segundo módulo, que trata especificamente do modo como as teologias da libertação leem a Bíblia, vamos começar a nossa aula cantando juntos esta canção. Bendito dos romeiros da terra. Bendita e louvada seja esta Santa Romaria. Bendito o povo que marcha, bendito o povo que marcha, tendo Cristo como guia. Bendito o povo que marcha, bendito o povo que marcha, tendo Cristo como guia. Sou teu Senhor, sou povo novo, retirante, lutador. Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cristo Redentor. Do Egito antigamente, no meio da escravidão, Deus liberta o seu povo, hoje ele passa de novo, gritando a libertação. Deus libertou o seu povo, hoje ele passa de novo, gritando a libertação. Sou teu Senhor, sou povo novo, retirante, lutador. Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cristo Redentor. Para a terra prometida, o povo de Deus marchou. Moisés andava na frente, hoje Moisés é a gente quando enfrenta o opressor. Moisés andava na frente, hoje Moisés é a gente quando enfrenta o opressor. Sou teu Senhor, sou povo novo, retirante, lutador. Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cristo Redentor. Sou teu Senhor, sou povo novo, retirante, lutador. Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cristo Redentor. Muito bem lembrado, Udete. Hoje estamos começando o segundo módulo do nosso curso, né? E aí a gente vai dar uma lembrada das 4 primeiras aulas que tivemos agora no primeiro módulo. Na primeira aula, a gente refletiu sobre o que são as teologias da libertação. No segundo encontro, estudamos sobre os processos de opressão e o que a fé tem a ver com libertação.
Na terceira aula, como nasceram as TL e como estão ligadas à Igreja dos Pobres. E na semana passada, a gente refletiu sobre como elas se diversificaram em muitos afluentes. Isso, Darlan. Agora começamos esse segundo módulo, né? Se a gente fosse comparar com o curso, com o método latino-americano de estudar, diríamos que essas primeiras aulas que tivemos corresponderam ao ver. Agora vamos entrar na parte do aprofundamento. Exatamente. Como o Ildete traz, né, o método ver, julgar e agir, agora a gente vamos para a parte do julgar, vamos para a parte do discernir, né? Julgar ou discernir. E aí a gente vai começar pela Bíblia. Isso mesmo, Darlan. Hoje, 19 de agosto, vamos trabalhar a leitura da Bíblia a partir do Projeto Libertador. Dia 26 de agosto, a Revolução de Jesus sobre Deus e a religião. 2 de setembro, o Espírito Santo na caminhada da libertação. E no dia 9 de setembro, espiritualidade profética libertadora. Maravilha. Então, para começar a aula de hoje, né, a gente vai refletir como é a leitura da Bíblia nas teologias da libertação. Vamos receber nosso irmão e mestre Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite, irmãos e irmãs, muito queridos. Recentemente, alguém que leu a Bíblia pela primeira vez revelou seu espanto com o fato de que a Bíblia parece o que a pessoa chamava pouco espiritual. Ela dizia, olha, eu leio os livros tipo, por exemplo, Bhagavad Gita, do hinduísmo, eu tenho o costume de ler livros espirituais do espiritismo de Allan Kardec, mas a Bíblia parece uma coisa meio um livro violento, fala de amor, de ódio, de conquista, de libertação. É um livro que contém guerras e conflitos. Eu vou conversar nessa aula aqui sobre isso com o meu querido irmão e amigo da Secretaria Ecumênica, o jovem Guilherme Souza. Bem-vindo, Guilherme. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todas e todos. Para mim é uma felicidade, um prazer enorme estar participando com você, meu querido amigo e companheiro de todas as horas, desse curso tão especial para todos e todas nós. Bem, meu nome é Guilherme Souza, sou de Recife, Pernambuco, sou estudante de Direito e atualmente coordeno a Juventude em Helder Câmara. Muito bem, Guilherme, obrigado. E sobre esse tema da Bíblia, diz alguma coisa para a gente, para eu poder partir daí. A teologia da libertação é sempre partir da prática. Então é bom que você comece. Bem, querido, eu acho que eu tenho certeza que a partir de minha experiência nas paróquias, em grupos jovens, tem duas formas de ler a Bíblia. Uma como se fosse Deus falando comigo, eu me relacionando com Deus, e dessa forma eu percebo uma experiência de cassação de versículos, abrir a Bíblia em qualquer página e parece que Deus está falando comigo aquela mensagem. E a outra é a leitura da Bíblia no meio dos pobres, no meio dos pequenos, e a partir dessa forma, lutando pela libertação. O que é que você acha disso? Há duas formas de ler a Bíblia, uma está certa, a outra está errada. Como é que você pensa? Olha, Guilherme, e todos os que estão nos escutando, irmãos e irmãs, eu acho que toda leitura é sempre uma releitura e o leitor participa do ato de ler. Significa que há muitas formas de ler a Bíblia, não há nem é só duas, como diz Guilherme, ele está dizendo pela experiência dele, dois modelos de leitura, né? Não é nem duas leituras, é dois modos de ler. Então, eu diria que há diversos modos de ler. Agora, há uns que são, vamos chamar assim, respeitadores do contexto e do estilo e da forma como a Bíblia foi feita. E há outros que não. É como se você pegasse um papel agora, uma carta minha, e você lesse sem considerar em que situação eu fiz, o que é que eu quis dizer com aquilo. E o texto é um texto que é sempre situado, ele não pode ser fora do contexto. A Bíblia não dá para a gente fazer esse jogo de fazer assim, pum, abrir
e lê o versículo que quiser, magicamente. Não é uma leitura mágica. E aí, é claro, eu não vou dizer a vocês a leitura onde eu leio a Bíblia só para descobrir o que é que Deus me diz agora e o que é que eu digo a Ele, que está errada, e o que está certo é a leitura contextual, social da Bíblia. Eu não vou dizer isso. Eu vou dizer que a gente tem que buscar sempre uma leitura mais ampla. Significa, então, não é tanto uma questão de certo ou errado, é uma questão de mais profunda, menos profunda, mais completa ou mais incompleta. É essa a questão. E aí, como é que a gente discerne? Qual é o discernimento que você, Guilherme, pode fazer? É compreender que numa cultura semita antiga não tinha isso que tem hoje em dia, a individualidade da forma como a modernidade entende. É engraçado a pessoa que acha que abre a Bíblia e lê. Você imagina que todo mundo sabe que a imprensa foi inventada em 1450 por Gutenberg. Será que antes de 1450, portanto, a Bíblia já tinha 2000 anos que ela vinha se fazendo, que estava... O Novo Testamento já tinha 1450 anos, ou 1400 anos, pelo menos. Então, como é? As pessoas liam assim? É claro que não existia livro. Eram papiros, eram pergaminhos, e poucas pessoas sabiam ler. O que é que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia foi feita como um livro comunitário. O Apocalipse começa dizendo assim: feliz os ouvintes e feliz o leitor desta profecia. Quer dizer, quem lê e quem ouve. Então, a Bíblia não foi feita para eu ler no meu quarto sozinho. Então, isso é claro, isso é evidente. Agora, não quer dizer que eu não posso ler. Eu volto a repetir, eu não estou errado. Eu estou dizendo que, para entender a natureza da Bíblia, São Jerônimo, que a Igreja considera padroeiro dos estudos bíblicos, porque ele foi quem traduziu a Bíblia do hebraico para o latim, ele diz, para compreender a Sagrada Escritura, é preciso ter alma comunitária, espírito de igreja. Portanto, é em comunidade que se entende. E aí Guilherme está provocando na gente uma coisa fundamental. Qual é? É de que na América Latina a leitura da Bíblia mudou quando começaram as coisas chamadas círculos bíblicos. Os círculos bíblicos nasceram no final dos anos 60, segunda parte da década de 60, começo da década de 70, e trouxeram uma nova forma de ler a Bíblia. No Brasil, nós devemos isso ao nosso querido mestre, patriarca, Carlos Mestres. Ele é quem começou a leitura da Bíblia, né, dessa maneira. No entanto, cada vez mais, no mundo inteiro, o maior número de teólogos e exegetas na Europa, em todo canto, se levanta contra uma forma dualista de compreender a fé. Porque há duas questões nisso que o Guilherme colocou. Uma é essa de se a Bíblia é Deus e eu e Deus, ou, como diz o Concílio Vaticano II, Deus se revela a uma comunidade. Jesus, quando chamou os discípulos, colocou eles em grupo, em comunidade. Jesus não chamou o discípulo para viver sozinho com ele. Então, a Bíblia é sempre uma leitura comunitária e é dentro da comunidade que a gente entende. Isso é uma questão. Mas tem uma outra. A outra é de que, como a Bíblia foi feita a partir de culturas que imaginavam o céu e a terra, o temporal e o eterno, o natural e o sobrenatural, o profano e o sagrado, essas divisões, esses dualismos. Então, tem muita gente que interpreta a Bíblia desse jeito. Quando Jesus diz assim, eu vim para que todos tenham vida
e vida em abundância. Imediatamente as pessoas dizem, essa abundância que ele está falando é depois da morte. Aqui a gente pode sofrer, as pessoas podem ser escravo, agora morreu, vai para o céu. Então, a vida em abundância, a vida em plenitude é a vida espiritual. Ele não está falando da vida real, da vida corporal. Então, essa forma de ler a Bíblia, essa forma dualista, ela perdurou muito tempo, muitos séculos. E agora toda teologia não é só da libertação. Todas as teologias mais profundas hoje no mundo tentam dizer não é assim, não existe isso. A história tem que ter unificação, tem que ser unida. Então, nesse sentido, a Bíblia sempre falou de salvação. Mas as pessoas entendiam a salvação, e aí você vê o sangue de Cristo nos salva, Jesus é Salvador, né? No Rio de Janeiro, Cristo Redentor, aquela imagem. Agora, o que é essa redenção? O que é essa salvação? Então, aí as teologias da libertação são acusadas do pessoal dizer assim, vocês reduzem tudo ao social e político. E nós, da libertação, dizemos para ele, vocês reduzem tudo ao psicológico, ao individual, ao moral, ao ético, quando Deus fala para todas as dimensões da vida. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que libertação e salvação praticamente coincidem. Quando a Bíblia fala de salvação, está falando de libertação. Agora, o Dom Pedro Casaldáliga, ele, toda vez que alguém falava disso, ele dizia assim, gente, toda vez que você falar em libertação, você sempre tem que lembrar que é libertação de alguma coisa e libertação para alguma coisa. Então, o ato de libertar é libertação. E a salvação é a condição, é a situação, é o estado de quem é livre. Então, libertação e salvação se unem, se juntam numa coisa só. No Primeiro Testamento, a revelação divina focaliza uma ação de Deus que tem em vista o povo. Como é que a Bíblia conta? Deus aparece a Abraão e diz, sai da tua terra, vai, que eu vou fazer de você um povo numeroso. Portanto, o que Deus quis, povo. Quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, vai e diz ao faraó que eu estou mandando deixar Israel sair do Egito, deixar os hebreus saírem do Egito. Então, portanto, há uma questão aí fundamental que é essa, como é que se liga essa relação da gente uns com os outros e da gente com Deus. Aí a Bíblia, e o Anderson vai colocar aí para a gente, né, na legenda, aliança em Deus, aliança com Deus. Qual é a diferença? A aliança em Deus é a aliança entre as pessoas. É o compromisso comunitário no qual Deus é o fiador, Deus é o garantidor. Agora, a relação é entre nós. Como seria bom, gente, que nas nossas relações a gente sempre pensasse que é muito mais sério do que se eu alugasse uma casa, comprasse um quarto, comprasse um carro, tendo um de vocês como fiador e não pagasse. O que é que ia acontecer? Os caras iam em cima de você, que é o fiador. Diz, olha, você é o responsável. É o seu nome que está comprometido. Pois bem, a aliança em Deus, a gente compromete Deus na relação entre nós, na comunidade. Você já pensou se a gente, nos conflitos que às vezes a gente tem nos grupos, na família, na comunidade, a gente pensar isso? Que na minha relação com você, Deus está comprometido?
Então, a aliança, para ser com Deus, tem primeiro que ser aliança em Deus, na qual Deus é o fiador e a aliança é entre nós. Tá certo? Marcelo, que reflexão bonita essa que você traz para nós ao dizer que fazer aliança com Deus, temos de primeiramente fazer aliança em Deus. E se os nossos companheiros, companheiras do curso, quiserem se aprofundar ou se garantirem na Bíblia, onde é que eles podem encontrar? Pois é, nós podemos dar inúmeros exemplos aqui, mas eu preferia que essa aula aqui fosse como uma chave de leitura. Eu estou dando uma chave de leitura e vocês procuram isso no lugar de eu dar a lição inteirinha dada. Acho que o modelo da teologia da libertação é fazer vocês procurarem. Então, por exemplo, agora eu posso dar alguma pista. No Primeiro Testamento, no livro do Êxodo, no capítulo 32, quem conhece a Bíblia lembra que enquanto Moisés conversa com Deus no alto do Monte Sinai, o povo hebreu lá embaixo adora o bezerro de ouro. Vocês estão lembrados disso? Então Deus fica muito magoado e diz a Moisés: é um povo de cabeça dura e eu vou acabar com eles. E vou fazer de você uma grande nação. É claro, eu não vou aqui entrar em exegese, eu não acredito que Deus jamais ia acabar com o povo nem com ninguém. Eu estou dizendo como os profetas que escreveram a Bíblia naquela época percebem Deus, né? Então, eles dizem que Deus disse isso. E aí Moisés insiste com Deus. Não, perdoe o povo, insiste até fazer Deus desistir do mal que tinha ameaçado fazer ao povo. Mas a um determinado momento, Moisés diz a Deus: se o Senhor não perdoar o povo, me risque da sua aliança. E eu, monge jovem, 18 anos, Guilherme, sempre ficava: meu Deus, o Moisés disse que entre o povo e Deus ele preferia o povo. E aí, quando eu fui ler a carta de São Paulo aos Romanos, no começo do capítulo 11 da carta de São Paulo aos Romanos, ele diz: meus irmãos, eu preferia ser excomungado, excluído da vida em Jesus, por amor ao meu povo de Israel. E aí se gente tem aí algum problema. Quer dizer, essa aliança em Deus, quer dizer, o Moisés tinha de tal maneira um compromisso social e político com o povo que Deus não podia desrespeitar isso. E Deus atendeu, aceitou, compreendeu e ficou com Moisés. Jesus também com São Paulo. Pelo fato de que o povo de Israel não aceitou Jesus, não quer dizer que Deus rompeu com Israel, como tem muito católico que pensa. E durante muito tempo houve o antissemitismo contra os judeus baseado nisso. Errado. Deus nunca rejeitou o povo de Israel. Por quê? Porque há uma aliança em Deus que é anterior à aliança com Deus. Na carta de São João, ele diz: como pode dizer que ama a Deus quem não vê, se você não ama nem seu irmão a quem você vê? Então, portanto, Guilherme, a Bíblia inteira é isso. É essa relação. Jesus diz no Evangelho, o doutor da lei pergunta a ele, né? Qual o maior mandamento? Ele diz: ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo, um está ligado ao outro, um não existe sem o outro. Então é isso aí. Agora, claro, à medida que a revelação de Deus foi evoluindo, essa dimensão sociopolítica era primeiro muito mais forte, porque quando Deus se manifestou ao povo hebreu foi para tirar do Egito, foi para lutar contra o faraó, e depois essa dimensão mais interior, que as pessoas hoje chamam mais espiritual, a interiorização da fé, que não está errado. Eu não estou contra a interiorização.
Eu só acho que uma coisa tem que ser ligada à outra, que é tudo junto. Então, para nos situar na leitura bíblica que ajudou as comunidades latino-americanas, eu queria fazer aqui algumas chaves de leitura da Bíblia judaica e cristã. A primeira parte dessa aula, vocês estão vendo aí embaixo na legenda, um projeto de Deus. O pessoal mais novo nem sabe o que é isso, né? Todo mundo que é da minha geração ou de uma geração um pouquinho depois, lembra que isso foi um livro que foi fundamental no Brasil no começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80. Era um livrinho pequenininho, era como uma cartilha. Que pena que eu aqui, no meio dessa pandemia, aqui, nesse apartamento, eu não tenho. Está lá na biblioteca que eu deixei na Chácara de Ricardo. É um livro do Carlos Mestres, o primeiro que deu origem ao Centro de Estudos Bíblicos, CEBI, um projeto de Deus. E o que quer dizer isso? Significa que é uma proposta da gente ler a Bíblia inteirinha como se fosse descobrindo um fio que vai percorrendo a Bíblia. Do começo ao final da Bíblia. E esse fio é exatamente isso. Que tem muita gente que diz a Bíblia é a revelação de Deus. Mas não é revelação de Deus sobre Deus. É revelação de Deus sobre o projeto que ele tem para o mundo. E esse projeto que Deus tem para o mundo, ele vai se revelando pouco a pouco. Primeiro vai se chamar aliança, depois vai se chamar reino de Deus. Então, testamento é uma palavra que está muito ligada a isso. Primeiro Testamento, Segundo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, há um projeto, há uma... Né? No Evangelho de João, a vontade do meu Pai que está no céu. Então, é fundamental saber que Deus se revela à medida que a gente entra neste projeto dele e que a gente compreende que a revelação de Deus é a revelação deste projeto. E aí é à medida que ele revela esse projeto que ele vai se revelando. No capítulo 3 do livro do Êxodo, quando ele aparece a Moisés a sarça ardente, e ele fala na sarça ardente, é talvez o capítulo mais importante da Bíblia inteira, porque é o capítulo no qual Deus diz o seu nome. Deus dá a sua intimidade para a gente. E qual é o nome de Deus? Ele diz, eu sou aquele que sou. Mas não é. No hebraico, o verbo está indicando o futuro. Eu sou aquele que serei com vocês. O que significa isso concretamente? Vocês vão me descobrir à medida que vocês me encontrarem na caminhada da libertação. Então, Deus se revela na caminhada da libertação. Essa é a história da revelação de Deus. Então, é fundamental isso, né? E a gente tem que cada vez mais retomar isso que a gente chama o projeto de Deus. Lá nos anos 80, na caminhada da libertação, se falava muito a mística do reino. O Pedro Casaldáliga fez um cântico em que ele fez a letra e o Zé Vicente fez a música, Vidas pela Vida, Vidas pelo Reino. Então, é o reino de Deus que vai organizando a Bíblia inteira, os profetas, os salmos, né? Então, é fundamental. Quando eu falei de aliança em Deus e aliança com Deus, vocês lembram que a primeira era aliança em Deus. E se alguém quiser ler um capítulo sobre isso, Guilherme, abra o livro em Josué, no livro de Josué, capítulo 24. O Anderson coloca aí embaixo a Assembleia de Siquém. Quer dizer, Deus reuniu as tribos que estavam dispersas, as tribos de oprimidos, hoje a gente diria de sem terra, né?
e ele reuniu ali para elas fazerem entre eles essa aliança, isso que a gente chamaria hoje aqui no Brasil uma frente ampla, e aí a gente tem, né, duas frentes enormes no campo de esquerda no Brasil, então uma frente ampla, uma aliança do grupo, uma aliança do povo, e aí nesta aliança do povo a gente descobre uma aliança com Deus. E a Bíblia revela essa aliança com Deus no capítulo 19 do livro do Êxodo. E todos os profetas da Bíblia, gente, aparecem para poder lembrar isso, né? Essa história de reino, Deus é rei, todos os povos antigos tinham um pouco essa visão do Deus deles como rei. Qual é a diferença da Bíblia com, digamos, a mitologia egípcia, babilônica? É que, como diz João Sobrinho, aquele grande teólogo lá de El Salvador, né, agora já está bem de idade, mas é um grande mestre, um grande amigo da gente, ele afirma que Israel historicizou a noção de Deus como rei. Então, dizer reino de Deus é uma forma de dizer que Deus atua na história e em favor do povo oprimido. Que maravilha isso, gente. Deus atua na nossa história e em favor do povo oprimido. Um grande teólogo alemão, Karl Rahner, ele dizia: o reino de Deus só vai chegar para as pessoas, como a gente reza no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Ele só vai vir para as pessoas que procuram construir o reinado divino aqui na Terra. Então, se eu não luto pelo projeto divino no mundo, pela justiça e pela paz, que sentido tem eu ficar orando: Pai Nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino? Então, gente, a gente vai concluir com essa palavra linda do Gustavo Gutierrez, que é propriamente o resumo da teologia da libertação. Concretamente, não existem duas histórias. Uma história profana e a outra sagrada. Uma história natural e a outra sobrenatural. Não existe. É um processo só. Jesus entrou na história e assumiu tudo. Então, isso é muito importante, gente. E aí eu queria que o Guilherme fizesse um comentáriozinho sobre isso. Querido, você falando assim, eu me lembro do nosso querido companheiro Pedro Casaldáliga, que sempre nos falava que esse projeto revolucionário chamado Reino de Deus é o sonho do nosso Pai, onde o povo, a sociedade serão transformados segundo a vontade de Deus. Porém, Marcelo, com surpresa eu recebi uma notícia que tem um grupo religioso que está rezando: vamos nós para o vosso reino, ou até mesmo me leve para o teu reino. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou a rezar, não é mesmo? Desde criança, que eu sempre soube que venha a nós o vosso reino, portanto, vem para cá o vosso reino. Por isso, acredito, Marcelo, que a gente pode concluir que a Bíblia propõe uma fé que tem como ponto essencial o fato de que Deus pode mudar uma situação má, injusta, em uma realidade nova, boa, justa para todos e para todas. Por isso, o reino de Deus supõe uma esperança, além de histórica e historicizada. É isso mesmo, Guilherme. Por isso, a segunda parte dessa aula é dizer o êxodo da Bíblia como um projeto permanente da fé. Tem gente que lê aquilo dizendo foi no passado, foi... Não. O Êxodo é o texto fundamental da Bíblia, tanto para os judeus como para os cristãos, e ele é atualíssimo. Em 81, a Pastoral da Terra me mandou ir à Ronda Alta, onde estava acontecendo o primeiro acampamento de lavradores sem terra. Nem havia ainda MST, não tinha ainda começado. Quando eu cheguei em Ronda Alta,
eu fui preso, detido, junto com um grupo de 4, 5 pessoas, que todos tentavam entrar lá no campo, né, no acampamento de Ronda Alta, pelo famoso Major Curió. E o Curió nos prendeu numa sala, pegou todos os documentos, tinha um soldado armado com, não sei o que era aquilo, rifle, metralhadora, eu não conheço arma, e a gente ficou ali sem comida nem água, de 9 da manhã até 5 da tarde. E às 5 da tarde, os agentes da Polícia Federal vieram e soltaram. Tinham recebido ordem superior não sei de quem e soltaram. E nós, então, entramos e foi imediatamente o pessoal se juntou numa espécie de culto, né, de oração. E aí eu ouvi as comunidades ali cantando essa canção que a gente começou hoje, essa aula. No Egito, antigamente, vocês lembram como é? Moisés vai com a gente, hoje nós somos Moisés, né? No Egito, antigamente, no meio da escravidão, Deus libertou o seu povo. Hoje, ele passa de novo, gritando a libertação. Para a Terra Prometida, Moisés andava na frente. Hoje, Moisés é a gente quando enfrenta o opressor. Então, gente, aquilo foi uma emoção de escutar aquilo. E aí eu comecei a escutar o pessoal dando depoimentos, dizendo: nós estamos revivendo o êxodo aqui, nós somos como aquele povo no deserto, caminhando para a Terra Prometida. A Terra Prometida deles era Canaã. A Terra Prometida nossa aqui são várias. Nestes dias, os lavradores do acampamento Quilombo, em Campo Grande, 450 famílias expulsas. Então, gente, a luta é essa, de um modo novo, de um jeito novo. Eu não estou dizendo é tudo a mesma coisa, não estou dizendo isso. É diferente, a história continua, mas o espírito é o mesmo. Então, perguntaram a Carlos Mestres qual a mensagem central da Bíblia. E aí ele respondeu: a mensagem de qualquer pessoa, a mensagem central é o seu nome. Então, quando você conhece a pessoa, você conhece o nome. E o nome de Deus é: eu sou aquele que vocês vão descobrir na caminhada da libertação. O primeiro nome de Jesus é Emanuel, Deus com a gente, Deus conosco. Então, esse é o sentido da leitura da Bíblia feita nas comunidades eclesiais de base, nas pastorais sociais, nas igrejas evangélicas progressistas, quer dizer, que estão conosco nesse caminho, e se desencadeia um processo, né, no qual a libertação é integral em todos os sentidos, social, política, humana, psicológica, né? Então, é muito importante, a partir da revelação do Êxodo, a fé da gente se apoiar em 3 elementos. Vocês estão vendo aí na legenda. O primeiro elemento é que a palavra de Deus suscita alteridade, é sempre para o outro. Não sei se vocês recordam, eu não citei aqui no curso, um teólogo alemão que dizia: Deus fala a mim para você, e Deus fala a você para mim. Ele não fala a mim para mim próprio. Então, Deus se revela a Moisés, mas não é para ele, Moisés. Moisés estava bem. Deus se revelou a Moisés para dizer: vá, eu lhe mando libertar o meu povo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a primeira coisa foi suscita alteridade, quer dizer, para o outro. A segunda é, toda vez que Deus chama, é para a gente se comprometer, é para enviar. Não há chamado sem envio, sem missão. A palavra nos compromete, é perigosa. Não é assim uma coisinha
leve não. E a terceira é que a libertação é uma ordem divina. Deus quer e Deus manda. Guilherme, o que é que você diz? Pois é, Marcelo. Quando Deus mandou Moisés ao faraó para lhe dizer: deixa meu povo sair do Egito, a razão era para fazer uma festa para ele a 3 dias de caminho no deserto. Veja só, companheiro, uma festa no deserto. Por isso, desde então, as festas no judaísmo se chamam ir ao encontro de Deus. Pois bem, eu gostaria de saber se isso foi uma estratégia política que eles usaram ou, de fato, era realmente o que o povo queria. Pois é, aí a gente tem uma resposta para uma pergunta que na semana passada surgiu, que é como é que a gente olha a religião popular, a fé do povo. A fé do povo é fazer festa. A fé do povo é o culto. Só que na Bíblia, o culto é aquilo que dá o ensejo, é aquilo que dá a ocasião. Significa, para ir fazer o culto no deserto, eles tiveram que sair do Egito. Então, sair do Egito não volta mais. Vamos para frente. Agora é. Então, junta a dimensão cultural com a dimensão social e política. O meu grande mestre, professor José Comblan, ele me surpreendeu muito, porque ele dizia assim: o Êxodo é o povo que queria um faraó melhor, um patrão que fosse patrão, mas fosse menos severo, menos ruim. E quem quer a libertação a qualquer custo é Deus, não é o povo. Às vezes o povo escravo, o povo oprimido, o povo perseguido, ele está meio acomodado. Vocês veem isso no Brasil? Eu acho que vocês sabem que é assim. Mas a fé bíblica é a convicção de que Deus manda a libertação, que só existe Deus se houver libertação. Se não houver libertação, Deus é negado. Deus é traído. Então, a luta é, Deus luta até com a gente próprio, que às vezes a gente não quer se libertar. E eu estou falando aqui de todo tipo de libertação. Às vezes eu, dentro de mim próprio, faço tudo para não me libertar de coisas que me prendem. Não estou agora falando do aspecto social e político. É em todos os aspectos. E Deus diz: sai, vai, e quer libertar a gente. Então, a fé é isso, gente. Eu penso que nós chegamos no final da nossa aula e eu queria que vocês anotassem um texto bíblico para vocês lerem e, se fosse possível, cada um comentar e escrever um pouquinho sobre esse texto bíblico. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias 6, 8. Então, o que é que esse texto diz para nós hoje neste assunto que nós estamos falando? E aí a gente vai continuar essa meditação no próxima semana, estudando o Novo Testamento. Mas eu queria antes fazer um link, né, como se diz hoje em dia, uma relação com uma coisa muito importante para a América Latina. Um dos últimos livros do Antigo Testamento é o livro do Eclesiástico. Vocês sabem que na Bíblia tem o Eclesiastes e o Eclesiástico. O Eclesiastes é um livro pequenininho, Kohelet, se diz em hebraico. O Eclesiástico, ou Siracida, é o último livro escrito no Antigo Testamento, provavelmente. E foi escrito em grego. Por isso, nas Bíblias das igrejas evangélicas, às vezes ele não aparece, porque eles ficaram só com os textos do Antigo Testamento escritos em hebraico. É por isso.
Mas na Igreja Católica sempre se leu esse livro como sendo da Bíblia. E no começo da colonização, 1530, onde hoje é Cuba, havia um convento dominicano. E tinha um frade espanhol que tinha vindo para a América Latina para ser senhor de escravos. E ele se converteu à fé católica de uma maneira mais profunda e entrou no convento dos dominicanos e era frei dominicano. Tornou-se padre e naquele domingo ele devia pregar para o povo. E o texto que estava no sermão era do livro do Eclesiástico, capítulo 34, versículo 18 a 20. Eu vou pedir a Guilherme para ler esse texto para a gente. E o Anderson vai colocar também na tela. Você quer ler, Guilherme? Claro, querida. O texto diz: oferecer sacrifício de bens adquiridos com injustiça é zombar de Deus. Deus não aceita ofertas de pessoas injustas. Não é pela abundância das vítimas que ele perdoa os pecados. Quem oferece sacrifícios a Deus com os bens roubados dos pobres é como quem imola o filho na presença do próprio pai. Eclesiastes, capítulo 34, 18 a 20. Imagina isso, alguém querer agradar o pai matando o filho. Naquela tarde, ao ler isso, o frei Bartolomeu de las Casas se deu conta de que ele preparava o sermão sobre esse texto justamente no primeiro andar do convento e embaixo, no piso de baixo, estavam os escravos acorrentados, aprisionados na senzala, organizados para os trabalhos do campo. Então ele disse, como é que eu vou ter direito de pregar sobre esse texto? E a partir daí ele foi mudando de perspectiva e ele se tornou o pioneiro de uma coisa que é importantíssima hoje em dia na pastoral indígena, a espiritualidade lascasiana. Por que lascasianas? Porque é de Las Casas, do Bartolomeu de las Casas. E como é que é essa espiritualidade, gente? Baseado nesse texto do Eclesiástico, é a única forma de adorar a Deus é partindo da justiça. Qualquer injustiça, qualquer aceitação da escravidão, do racismo, da violência de um sobre o outro, o louvor de Deus não somente é mentiroso, ele é ofensivo. Então é isso, gente, que nos deve tocar. É essa forma que faz com que a gente possa ter como mestres de espiritualidade e de mística Oscar Romero, Josino Tavares, que foi meu companheiro na Pastoral da Terra, Margarida Alves, com quem eu estive na Paraíba e deu a vida, a irmã Dorothy, que eu conheci, o nosso querido Pedro Casaldáliga e tantos outros irmãos e irmãs que deram e dão a vida pela causa do reino. Então, é muito importante, fundamental, e a gente entender que quando diz Deus manda libertar, Deus vai na frente, Deus atua, é através da gente, é através de nós. Não é uma luta sagrada em que Deus faz por nós, mas Ele faz em nós. Então vamos ficar assim, e como tarefa desta semana, eu propus o texto de Miqueias, e vou lembrar a vocês que o mês da Bíblia esse ano é sobre o livro do Deuteronômio. Procurem ver o que é que isso significa. É um livro pouco conhecido pelas pessoas e é dos mais importantes do Antigo Testamento. É uma releitura da lei do Êxodo. Então, eu proporia a vocês, já que a gente está estudando justamente o Primeiro Testamento, né, que vocês pudessem olhar, ver, por exemplo, nas Bíblias de vocês, a introdução que se faz ao Deuteronômio.
E se alguém quiser ler mesmo um texto um pouco maior, um estudo sobre ele, aí vocês estão vendo o livro que a editora Paulus escolheu para colocar como livro ligado ao mês da Bíblia, que se chama Em Busca da Palavra de Deus, e é de dois irmãos nossos do CEBI, gente muito competente, o Luiz José Dietrich e o Rafael Rodrigues da Silva. Então, Em Busca da Palavra de Deus é uma leitura do Deuteronômio, ambiguidades, violências e solidariedade. Como é que a gente lida com tudo isso e descobre uma palavra de Deus ali para a vida da gente e para a nossa caminhada. Então, gente, muito obrigado por hoje. Passo a palavra para Ildete e Darlan, muito queridos, e a vocês todos, beijo no coração e uma boa semana. Eita, Darlan, mais uma aula super bacana, né? E hoje a aula foi super dinâmica, com a participação de Guilherme, que trouxe várias provocações durante a aula e também complementos interessantes. Esse trajeto, né, da possibilidade de fazer uma leitura da Bíblia mais aprofundada é um primeiro destaque que eu faço, porque muitas vezes a gente faz uma leitura ou superficial, ou como o Marcelo disse, como se fosse uma leitura mágica da Bíblia, né? Que eu abro a Bíblia no qualquer lugar e que Deus fala comigo naquele dia, através daquela palavra, sem de fato ver o contexto, atualizar a palavra, né? Trazer todos esses elementos importantes na hora da leitura da Bíblia. Outro destaque que eu trago muito forte, que Marcelo citou várias vezes, foi Carlos Mestre, né? Que trouxe essa leitura popular da Bíblia através do Centro de Estudos Bíblicos, que é o CEBI, que eu acredito que é algo muito interessante para a gente pensar na nossa caminhada. Eu queria também trazer a questão do Deus conosco, né? Essa palavra de Deus, que quer ser Deus, a ação de Deus em nós, na busca por libertação, na busca por uma libertação integral, né? Marcelo dizia, na busca por justiça social, e é uma leitura que compromete. Acho que isso é muito importante. É uma leitura que compromete com o outro, compromete com a comunidade, com a realidade. É uma leitura que gera esse compromisso. Então, a gente precisa ver, rever se essa leitura, de fato, ela nos gera esse compromisso social, gera esse compromisso comunitário. Então, acredito que isso é muito importante. Eu também fiquei pensando, Marcelo não chegou a citar, né, mas a trajetória da aula me fez pensar muito na leitura orante da Bíblia. Né? A gente faz uma leitura meditada, a gente lê, relê, atualiza a palavra de Deus na nossa vida, no nosso contexto, e sempre nessa leitura orante a gente faz um compromisso a partir daquela leitura, a partir daquela passagem bíblica, a gente faz um compromisso, né? A gente assume um compromisso. Então, eu acredito que essa leitura da Bíblia, enraizada, aprofundada, popular também, né? Porque as pessoas, Marcelo falava num determinado momento, né? Essa fé do povo, essa religiosidade popular, as pessoas, as comunidades também têm essa liberdade, né? Para trazer a palavra de Deus para o chão das suas vidas, para o chão da sua realidade. Então, eu acredito que é por aí. E, principalmente, destaco mais uma vez essa questão do compromisso com a justiça social. Se a leitura da Bíblia nos leva a violentar, a oprimir, não é a Deus que a gente está agradando através do nosso culto, através do nosso louvor. Então, que a gente possa, de fato, pensar e refletir sobre isso. Para nós, Eudete, que vem aí de uma caminhada na Pastoral da Juventude, né, falar da leitura orante da Bíblia é algo muito forte, fala muito de nós, para nós, e conosco, por que não dizer assim também, né?
E são coisas que nos inseriu na vida da Bíblia. A leitura orante da Bíblia foi onde a gente firmou mais. E quando o Marcelo trazia no início da aula a questão da leitura da Bíblia, eu pensava sobre o que muitas pessoas, né, faziam e fazem até hoje na sorte da leitura, né? E há alguns meses a gente vem gravando a cada domingo no canal do Marcelo a reflexão do Evangelho. Toda semana a gente faz a reflexão do Evangelho, e uma das coisas que a gente sempre está trazendo é o risco de fazer a leitura da Bíblia ao pé da letra, tal qual, né? E a gente precisa fazer essa degustação, essa ruminação, para que a palavra se transforme, se renove, e a gente possa nos ajudar, né, possa ser alimentado e também alimentar outras pessoas. E outra coisa que vocês trouxeram, que eu achei muito interessante, foi a ideia de Carlos Mestres. Como não lembrar, né, dentro do processo de formação da Pastoral da Juventude, daquelas cartilhas. Quão bom seria se a gente tivesse a renovação destas cartilhas, desses estudos, desses cursos, para que essas novas juventudes, ou melhor, as juventudes atuais, pudessem passar seu processo de formação também com esses ensinamentos. Mas sejamos nós, esses novos formadores, né, buscando sempre nos capacitar da melhor forma possível. Então, Darlan, vamos encerrar hoje com um trecho do Salmo 146. Nós recitamos aqui a versão do livro Diálogos com Amor. O amor divino fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Para sempre mantém seu amor fiel, sua aliança nunca vai falhar. Faz justiça aos oprimidos e liberta quem é cativo. Dá pão a quem tem fome e levanta o desvalido. Dá visão a quem é cego, endireita quem está encurvado. Sustenta o órfão e a viúva, transtorna o plano do malvado. Deus amor, reconduz os migrantes à sua terra e as pessoas honradas orienta sempre. O seu projeto vigora permanentemente. Amor de nossa salvação, hoje e eternamente. Beijo no coração e até a próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima.